Continuidade então a essa série de vídeos, essa playlist, né, sobre o dossiê 2020, a maior pandemia dos últimos 100 anos, né, do grupo Conscience, que é um grupo de médicos que, não sei se são médicos, profissionais da área da saúde que elaboraram esse dossiê, né. Então, na página 36 você tem os alertas antes da pandemia, né. Então vamos lá. O que acontece? Ele começa, né, falando sobre uma publicação da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, onde informa que o aumento dos voos comerciais internacionais, olha só que interessante, pode levar a um rápido espalhamento de doenças infecciosas, né? A superpopulação e as consequências e suas consequências aumentam a possibilidade de emergências de novos patógenos. É isso que diz a publicação da National Academy of Science, né? Muito interessante, de 2010. Então você começa a juntar, ligar os pontos, né? Começa a ver, então, quer dizer, profissionais da área política, né? Líderes políticos, profissionais da área da saúde pública, principalmente, devem ter esse conhecimento sempre em mente, né? Pronto para alertar a população sobre esses riscos, né? O que foi de fato que aconteceu em 2020, né? Então depois, ainda em 2014, né, um jornalista, David McCandless, ele resume os patógenos, letalidade e taxa de contágio. É bem interessante, né? Então o dossiê apresenta essa tabela do McCandless adaptada, né? E aí mostra lá, fica claramente visível, né, a AIDS com 80% de letalidade, mas apenas com nível 4 de contágio, o SARS de 2002, que era um coronavírus, como já foi dito em vídeos anteriores dessa playlist. Ele tem apenas 10% de letalidade, mas ele tem 2,5% de taxa de contágio. Já o MERS, que era mais de 40% de letalidade, tem uma taxa de contágio abaixo de 1. Então você vê como que os coronavírus, essa família, né, ela pode apresentar diferentes combinações, né, de letalidade, taxa de contágio e tal. E outras doenças, né, diversas doenças contagiosas podem ser também plotadas nesse gráfico de letalidade e contágio. E ele continua, ele vai começar a descrever, né, o que esse gráfico pode nos dizer, o que ele está nos dizendo, né. Então, depois uma coisa que é interessante nesse dossiê, né, é a dificuldade de previsão, né, dos danos, né, que um patógeno pode causar na população, que então nos obriga a adotar as medidas mais restritivas possíveis, até que outras informações possam nos dizer o contrário, não é? É o que ele está dizendo. Então, as medidas mais restritivas eram o quê? Era lockdown, uso de máscara, distância social, higiene das mãos, testes em massa, quarentenas. Bom, toda aquela receita de bolo que já foi falado já no vídeo número 2, né? Então, o vídeo número 2 ou número 3. Então aqui ele volta a essa questão muito importante, muito interessante, né? Isso aqui é o princípio da precaução, né? Então se você não sabe o risco que você está correndo, você evita então participar daquele risco, né? Porque afinal as consequências são imprevisíveis, né? É um ditado bem popular, né? Macaco velho não põe a mão na cumbuca, né? Porque ele não sabe o que tem dentro daquela cumbuca. Então ele, né? E depois na página 38 ele mostra ali a quantidade de óbitos em função dos patógenos, né? Então é muito interessante perceber que a AIDS ela é mais letal do que a tuberculose. Entretanto, a tuberculose matou mais do que a AIDS. Interessante que ele está tentando dizer assim, não é só letalidade, não é só letalidade, não é só letalidade. Ele fala isso o tempo todo porque o Covid-19 teve uma letalidade de 5%. Então isso dá uma falsa impressão de que a mortalidade vai ser baixa. Mas é mentira, esse gráfico mostra isso. Depois você tem dengue e catapora, que estão na mesma faixa
de letalidade, ambas, a dengue e a catapora, estão na faixa ali dos 5%. Entretanto, a dengue mata muito mais do que a catapora, né? De acordo com a fonte, até cita a fonte aqui, The Lancet e a OMS, né? E aí depois, continuando, os alertas antes da pandemia, né? Então, Bill Gates, o famoso visionário, cofundador da Microsoft, né? Ele gravou um vídeo em 2015, né? Na TED, um vídeo TED, que é aquela plataforma onde as pessoas famosas fazem apresentações curtas e impactantes, né? E tal. Então ele falou a seguinte frase, né? Se algo matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus altamente contagioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micro-organismos. Então, é muito interessante, né, essa previsão de Bill Gates, como ele conseguiu enxergar isso assim com tanta antecedência, né? Mostrando que esses caras realmente eles têm acesso a informações privilegiadas, eles têm realmente, são os caras crânio, né? Não é à toa que ele é o criador da Microsoft, né? Então eu acho até que é um pouco de assim preconceito e teoria de conspiração, ficar achando que esses caras multimilionários eles só querem é, sei lá, ficar cada vez mais multimilionários. Nem todos. Você vê o Bill Gates aqui fazendo uma ação, até na realidade, um alerta até humanitário, né? Porque a gente sabe que qualquer doença é, causa geralmente mais estragos em populações mais vulneráveis, que são mais desprovidas de recursos, né, para poder combater tanto a propagação de micro-organismos como também os efeitos, as consequências, né, na população, né, ou seja, atendimento hospitalar e tal. Então, ele poderia não fazer nada sobre isso, porque afinal ele já é multimilionário, quer dizer, ele está fora desses riscos, praticamente. Entretanto, ele fez esse alerta. E depois, em janeiro de 2017, continua aqui o dossiê, né? A revista The Lancet publica um artigo e ela afirma o seguinte: o mundo não está preparado o suficiente para detectar e responder às ameaças epidêmicas. Olha isso. Então, quer dizer, se você começa a juntar os pontos, você começa a ver que haviam todo o cenário estava já passando, na verdade, essa ideia, porque se em 2002, recapitulando aqui o dossiê, em 2002 teve uma epidemia, tá certo? Menor, mas teve, de coronavírus. Depois, em 2014, teve outra. Depois, o Bill Gates dá esse aviso, né, de que vírus contagiosos vão matar mais do que, talvez matem 10 milhões, mais do que mísseis. E depois ainda vem a revista The Lancet, que é bastante respeitada na área médica, fala que o mundo não está preparado para as epidemias, né? Então, a gente vê os pontos fechando e depois ainda no final do capítulo, que é um capítulo bem curto, tem no máximo 4 páginas, tem as referências como sempre, né? O dossiê coloca as referências para não deixar dúvidas realmente e ainda tem palavras que levam a hiperlink, ou seja, você clica em cima da palavra e te leva para o artigo que está sendo citado ali naquela frase. Então, facilitando toda a pesquisa, é muito interessante, muito bacana, né? Então, semanas antes de se tornar oficialmente pandêmica, muitos outros sinais ainda indicariam que era justamente o Covid-19 que materializaria as previsões publicadas pela National Academy of Science, Bill Gates e pela conceituada revista The Lancet, se você preferir. Não quiser acreditar nem em Bill Gates ou então a The Lancet é muito respeitada. Isso tudo antes de 2020. Antes de 2020, para você ver